Como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida das outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, sendo negativo? Vamos? As palavras são containers de poder. Assim como este copo pode conter muitos tipos diferentes de coisas para beber, as nossas palavras podem conter e transportar muitos tipos diferentes de coisas. Elas carregam poder criativo. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criou tudo o que nós vimos pela palavra. Então, as palavras têm poder criativo. A Bíblia não diz que Deus pensou que houvesse luz e houve luz. Deus disse: haja luz e houve luz. Então nós vimos no começo da Bíblia o que acho que podemos dizer que é um padrão de como fazer as coisas. Assim, sua boca pode ser cheia com um poder criativo que você fala sobre sua própria vida, a vida das pessoas que você ama, a sua cidade, o mundo. Com a sua boca você pode falar contra o inimigo e você pode parar a ação dele em sua vida, falando a palavra de Deus. O diabo falou com Jesus e a Bíblia diz em Lucas 4, o diabo disse a Jesus e Jesus disse ao diabo. E ele cita uma escritura de volta para ele. Eu não sei quantos aqui respondem ao diabo de volta, mas se ninguém nunca lhe disse para fazer isso, você deveria começar a respondê-lo de volta. Ele fala com você. Responda de volta, assim como seus filhos lhe respondem. Comece a responder de volta ao inimigo. E não se esqueça do que eu estou dizendo. Você tem a capacidade de falar palavras poderosas e criativas sobre a sua vida e sobre a vida de seus entes queridos, mas você pode também falar palavras que são destrutivas, coisas que te machucarão sobre si mesmo, sobre o seu futuro. Cuidado com o que você diz sobre o seu futuro. Profetize seu futuro. Declare o que você quer que aconteça e o que Deus diz que pode acontecer, em vez de apenas falar sobre ter medo de ter mais do que sempre teve, sabe? Amém? Tudo bem. Provérbios 10, 19. Com as muitas palavras não faltam transgressão, mas quem quer que contenha os lábios, esse é prudente. Agora, já conversamos sobre disciplina e autocontrole. Então, isso diz que se você restringir, disciplinar ou controlar as suas palavras, você será uma pessoa prudente. Isto significa que você é um bom administrador desse poder que Deus deu a você em palavras. Posso falar isso de várias maneiras diferentes, mas tem uma maneira específica que eu quero ensinar isto esta tarde. É sobre como suas palavras afetam a unção de Deus em sua vida. Agora, quando eu me tornei uma séria estudante da Bíblia, eu já estava na igreja há muito tempo antes disso acontecer. Eu frequentei a igreja regularmente por talvez uns 7, 8, 9 anos antes de realmente... Sabe, eu amava a Deus. Eu era nascida de novo, salva pela graça. Eu sei que teria ido para o céu, mas eu não estava falando sério sobre o meu relacionamento com Deus. E eu acho que muitas pessoas querem Deus em suas vidas, querem ter a certeza de que não vão para o inferno, mas elas não estão vivendo para Deus. Não é disso que se trata a vida delas. E Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nele eu vivo, me movo e tenho meu ser. Em Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais em sua vida será acrescentado. Então Deus não é uma linha lateral, nem uma apólice de seguro. Ele deveria ser a principal coisa em nossas vidas. E então, eu tinha Deus, mas quero dizer, ele não tinha a mim. Quantos sabem o que quero dizer? Ok. Eu queria ir para o céu,
eu queria orar e obter ajuda quando tivesse problemas, mas eu não havia entregado a minha vida a Ele. E assim, quando eu comecei a estudar muito seriamente a palavra de Deus, e uma das coisas que estavam acontecendo naquela época, nos anos 70, foi um grande derramamento do Espírito Santo em toda a terra, não apenas em um lugar específico, ou denominação, ou em um pequeno grupo, mas na verdade estava acontecendo em todo o mundo. Deus faz isso em momentos diferentes ao longo da história. São os chamados avivamentos. É um tempo quando Deus aparece e se revela por um período de tempo. E isso então reaviva a igreja. Agora, não vivemos isso o tempo todo, mas eu sou grata por fazer parte disso, porque a minha vida foi tocada de uma maneira muito profunda. E também foi um tempo em que o Espírito Santo parecia dar uma graça especial e as pessoas simplesmente amavam a palavra. Quer dizer, não era nada estar no culto por 3 horas e meia. Mas hoje em dia, sabe, você entra e sai, você tem 3 ou 4 cultos numa manhã, são 10 minutos disso, 5 minutos daquilo e... Sabe, eu entendo que temos épocas diferentes e momentos diferentes em nossas vidas, mas eu vou lhe dizer, as pessoas hoje não suportam um culto de 3 horas e meia nas igrejas. E então... foi um momento especial e acredito que houve uma unção especial e não tinha dificuldade em irmos ao que chamamos de reuniões de acampamento, onde você pode ir à igreja 3 vezes por dia, por 7 dias seguidos, e às vezes até mesmo um mês inteiro, e nós não nos cansávamos porque nós amávamos e queríamos a palavra. Uma das coisas sobre as quais nós ouvimos muito nos ensinarem e que nós não ouvimos hoje em dia na igreja, e que é algo que eu acho que devemos ouvir mais a respeito, é sobre a unção. Apenas a unção. Agora, quando digo a unção, pode haver algumas pessoas aqui que nem sabem do que eu estou falando. Então, o que é a unção? A unção é a presença e o poder de Deus derramado em sua vida. E muitas vezes nós somos ungidos para certas coisas. Então, existem unções diferentes em nossas vidas como crentes, mas Deus pode nos ungir para coisas especiais. Eu sou ungida como professora de Bíblia. Isso significa que Deus me chamou e me equipou para fazer isso. Agora, a unção, ela é muito, muito importante e sabemos que tudo que Deus nos dá chega a nós de graça. Jesus pagou por isso, mas, de certa forma, isso não é de graça. Eu acredito que tem certas coisas que nós podemos fazer que tiram a unção e tem certas coisas que podemos fazer que vão aumentar a unção. Eu ouvi um pregador dizer que se ele queria aumentar a unção antes de se levantar para falar, se ele sentisse que talvez ele não tivesse sentido a presença de Deus fortemente, ele passava algum tempo extra lendo a palavra e a unção em sua vida aumentava. Talvez uma pequena oração extra aumentará a unção em sua vida. Mas se você não sabe o que é unção e se você não sabe o quanto ela é importante, então você realmente pode estar fazendo coisas que estão dificultando a unção em sua vida e nem mesmo percebendo o que está fazendo. E algo que você descobrirá de maneira definitiva e que apoiarei nas Escrituras é que falar palavras erradas vai impedir a unção em sua vida. Outra coisa que dificulta a unção na sua vida é maltratar as pessoas. Deus é muito exigente sobre como tratamos os seus filhos. Ele não gosta quando maltratamos as pessoas, ele não gosta quando falamos mal das pessoas, ou espalhamos rumores, fofocas ou difamações. Na verdade, eu acho que é provavelmente uma das coisas mais perigosas que podemos fazer. E precisamos ficar um pouco mais sábios e ter um pouco mais de temor reverencial de como tratamos as pessoas e como nós conversamos com as pessoas e como conversamos sobre elas. Alguém pode concordar comigo aqui hoje? Eu demorei muito para chegar até aqui, mas posso dizer que tenho um temor reverencial de maltratar as pessoas. E se por acaso acontecer de eu maltratar qualquer pessoa, leva somente 5 minutos para o Espírito Santo me convencer de que eu estou na carne. E eu voltarei rapidamente e me desculparei. Por exemplo,
Eu não me levantaria neste púlpito e tentaria pregar se estivesse com raiva de alguém, sabe? Eu absolutamente não o faria, porque eu acredito que isso afetaria e dificultaria a unção na minha vida. E sabe, eu sinto que a principal coisa que eu tenho é a unção de Deus. Milhares de pessoas não vão se reunir em um prédio, tirando um fim de semana de suas vidas, só para ouvir alguém falar, se não estiver dizendo algo que realmente tenha uma influência ou efeito em suas vidas. Agora, você pode não saber o que é unção, mas isso significa que eu estou aqui em cima falando, mas na verdade Deus está me usando para falar com você. Portanto, estas palavras que eu estou falando têm um efeito sobre você que às vezes você nem compreende e nem consegue entender. Agora, duas pessoas podem levantar e falar a mesma mensagem. Elas podem falar palavra por palavra, e se elas não estiverem ungidas, ou talvez estejam tentando fazer isso, mas tem todos os tipos de coisas erradas acontecendo em suas vidas, por isso não há unção nelas, você vai ficar com sono e você não terá nenhum interesse em ouvi-los, não vai tirar nada do que disseram, não se lembrará do que disseram, mas alguém que anda perto de Deus, não sendo perfeito, ninguém é perfeito, mas eles se arrependem quando fazem coisas erradas, estão tentando tomar cuidado com a maneira como vivem, estão vivendo para agradar a Deus. Quantos sabem que há uma diferença em apenas fazer isso e fazê-lo com seriedade? Bem, então, essa pessoa pode ter uma unção muito, muito forte em sua vida, e o que ela diz pode literalmente penetrar além do seu cérebro e entrar no seu coração, e assim você não obtém informações, mas revelações. Há uma diferença em alguém apenas lhe dar informações ou lhe dar algo. É tipo, oh, eu entendi isso. Eu entendi. Eu me pergunto como é possível alguém acidentalmente ligar a televisão no meio da noite, quando está tentando desligá-la, e de repente um certo pregador diz alguma coisa certa e a pessoa diz, isto mudou a minha vida. Como você muda uma vida com uma frase? Bem, Deus pode fazer o que Ele quiser e Ele está procurando pessoas para usar que viveram suas vidas de uma maneira em que elas possam levar uma unção muito forte em suas vidas. É interessante ouvir as pessoas tentando falar sobre a unção e que realmente não entendem o que é isso. Já tivemos pessoas que diziam algo como, nossa, eu vim para essa reunião e eu não sabia o que era. Mas eu senti que havia algo nesse ambiente que era alguma coisa que eu nunca senti antes. Bem, sabe quando é ótimo ter uma pessoa ungida, mas quando você fica no meio de uma sala inteira cheia de pessoas ungidas... Vamos lá, pessoal. Porque aqui está o fato. Como crentes, nós somos todos ungidos por Deus. Vamos lá. Existe uma unção que permanece em você. É por isso que a Bíblia diz, por exemplo, impõe as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Bem, quando você coloca as mãos em alguém e ora por esta pessoa, o que tem isto a ver? Veja, a unção ela é realmente tangível e pode ser sentida e transferida. Então, acho que precisamos fazer mais do que aquilo que a Bíblia diz, do que o que somos. Alô? Sobre o que você está falando, Joyce? Bem, antes de tudo, Jesus é o ungido. Então, ele foi ungido por seu Pai. Há um Deus Pai e Jesus que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. Eu não entendo esse tipo de matemática, mas um Deus, 3 pessoas. Eu não entendo isso na minha cabeça, mas eu compreendo. E nós podemos ter comunhão e ter relacionamento com as 3 pessoas da divindade e cada uma delas faz algo específico para nós. Quando Jesus partiu, subindo para o alto, não nos deixou sozinhos. Ele disse, sempre estarei com vocês. E o que ele fez foi enviar o Espírito Santo, a unção, a presença de Deus,
O Espírito de Deus é a presença de Deus. Ele enviou o Espírito Santo para representá-lo, agindo em seu favor. E ele disse, ele está com vocês, mas agora ele estará em vocês. Vamos lá. Pegue isso, pessoal. Agora ele está em você. Então ele disse aos crentes que esperassem no cenáculo até que a promessa do alto chegasse a eles. E essa promessa do alto foi quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2. Agora, não sei por que a religião tenta esconder todas aquelas coisas maravilhosas que aconteceram em Atos capítulo 2, mas quer dizer, enquanto eles esperavam no cenáculo, de repente, não sei sobre você, mas eu amo um de repente na minha vida. Vamos lá. De repente, como um vento forte, e diz que então lhes apareceram línguas de fogo. Todos foram tomados por elas e todos começaram a falar em línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora, eu não vou ensinar muito sobre falar em línguas e apenas enlouquecer um monte de vocês que já pensam que isso é do diabo, sabe? E que a propósito não é, mas... Deixe-me lhe dizer que só porque você não experimentou algo não significa que não seja real. E nós seremos muito tolos se aceitarmos o que qualquer denominação diz no lugar do que a palavra de Deus diz. Amém? Agora, então, a questão é, a primeira coisa que Deus fez foi tocar suas línguas. Tem alguém aqui hoje? Eu disse, a primeira coisa que Deus fez foi tocar suas bocas. Ele pôs as suas bocas em chamas. E eles, obviamente, estavam agindo de uma forma meio estranha, porque era apenas 10 horas da manhã e todos pensavam que estavam bêbados. Isso está me dizendo que um cristão realmente cheio do Espírito, um cristão em chamas, pode agir de uma forma estranha de vez em quando. Agora, acho que não precisamos sair do mundo e ver como podemos ser estranhos. Acho que precisamos usar o bom senso e as restrições e prestar atenção em quem está à nossa volta, mas o ponto principal é que Jesus não morreu para que pudéssemos continuar sendo crentes miseráveis. Ele morreu para que nós pudéssemos ter uma vibrante, poderosa, cheia do Espírito, em chamas, uma vitoriosa e super vida. E se você realmente conhece a Deus do jeito que Ele quer que você o conheça, você não pode se aborrecer com o cristianismo. E uma das coisas que Deus fez foi que quando Ele enviou o Espírito Santo, quando Jesus enviou o Espírito, Ele trouxe dons com Ele. Ele trouxe dons poderosos com Ele. Há 9 deles especificamente, há 9 frutos do Espírito, há 9 dons do Espírito. E eu acredito que ambos são igualmente importantes. Eu não defendo colocar os dons acima dos frutos, porque, para ser honesta, conheço pessoas com dons que não têm frutos, que são tão escamosas quanto sabe? E não, é isso que nós queremos, mas Deus nos dá a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, isso é muito importante. Olha, você deve sempre orar por discernimento. A Bíblia diz que devemos orar e buscar esses dons do Espírito. Se você não fizer mais nada com o que eu disse esta tarde, vá para casa e comece a orar. Deus, por favor, encha-me com o poder do seu Espírito Santo. Ore todos os dias para que Deus o encha do Espírito, porque precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo.
Eu não quero um único toque de Deus que deve durar o resto da minha vida. Eu preciso de um toque novo todos os dias. E é por isso que eu me levanto todas as manhãs e vou passar um tempo com Deus. Deixe-me dizer, se agíssemos como se estivéssemos desesperados por Deus, não estaríamos tão desesperados em nossas circunstâncias o tempo todo? E pelo menos poderíamos sair da cama 15 minutos mais cedo e dizer: Deus, eu não vou conseguir passar por esse dia se eu não tiver um toque seu, e então eu preciso que você me toque hoje. Você quer ter unção em sua vida? Uma unção, ela te traz, sabe? As pessoas vão saber que existe alguma coisa sobre você. Eu não sei o que é, mas você tem algo. E eles vão gostar de estar perto de você. Você vai ter favor. Saberá coisas que não sabe como as conhece. Você terá a resposta certa na hora certa. Se alguém tem um espírito maligno e está tentando ser seu amigo com motivo errado, aí vem esse dom de discernimento. Você dirá: não, eu não sei, eu acho que eu tenho que checar esta pessoa. E então há outras coisas que sabe. Dom da fé, operação de milagres. O dom da fé é um tipo de fé que vai além de qualquer coisa. Todos nós temos fé, a todo homem é dada uma medida de fé, mas o dom da fé é algo que vai além disso. É como uma fé que você nem entende, porque você a tem. Eu creio que Deus deu a mim, ao Dave, o dom da fé para sair e fazer o que fizemos quando iniciamos este ministério. Não tenho tempo para te contar, mas o que estou fazendo não faz absolutamente, realmente sentido algum. Se você souber de onde eu vim, meu nível de instrução e a condição em que eu estava quando Deus me chamou para este ministério. Eu quero te dizer algo. Deus... Se Deus pode falar com um profeta através de uma mula, Ele pode usar você e Ele pode usar a mim. Amém? Bem, como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida de outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, ser negativo? Vamos? E assim, nossas palavras têm muito a ver com a unção na nossa vida, e há outros dons, profecia, línguas, interpretação de línguas, e quando chegamos a línguas, todo mundo começa. Eu planejo no próximo ano dar alguns ensinamentos sobre os dons do Espírito, e eu tenho que escolher o meu lugar certo, porque, sabe, nós não temos... Desculpe, eu não tenho esse hoje. E no ministério como o meu, temos pessoas de todas as denominações que aparecem, e por isso tento usar a sabedoria. Não quero assustá-los antes que possa ajudá-los. E assim, eu falo em línguas. Eu já falo há 40 anos. Talvez seja a hora do mundo saber. Eu, a Joyce, falo em línguas. Amém? E você diz: bem, eu não entendo isso. Eu também não. Mas a Bíblia está nos dizendo que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos na fé. Amém? E então, é um dom sobrenatural. Você não pode explicar as coisas sobrenaturais, não é mesmo? E assim, há certas pessoas que tentam dizer que esses dons foram embora com a igreja primitiva, sabe? Bem, se eles precisavam disso, então do que nós precisamos hoje em dia? Quero dizer, meu Deus, e não há nada na Bíblia que diga que eles foram embora com a igreja primitiva para começar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que quando o que é perfeito se manifestar, e o Mike está me ajudando, quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais desses dons. Bem, o único e perfeito que conheço é Jesus, e ele ainda não voltou. E então, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Até então,
Eu preciso do poder sobrenatural do Espírito Santo para viver acima da corrupção que está neste mundo e manter a minha alegria. Amém? Se quisermos experimentar mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos entender a importância de nossas palavras. Falar palavras erradas ou negativas pode impedir que todo o seu poder opere em nossas vidas. Mas aprender a dizer o que Deus diz sobre nós e os outros aumentará seu poder em nossas vidas e podemos escolher. Sabe, você pode escolher suas palavras e precisa fazê-lo com cuidado.